Por exemplo, aqui na seção 7.1, quando a gente começa a falar de logaritmos naturais, essa lista que você tem para resolver, eu pedi para fazer não todos os exercícios, né? Pedi para fazer do 11 para frente, 12, 11. E aí tem para você fazer o esboço de vários gráficos. Então, o que você precisa saber para fazer esboço do gráfico de uma função? Você tem que saber o seguinte, que se você tiver uma função assim, f de x igual... y igual a f de x, se isso aqui tiver como gráfico, por exemplo, uma coisa desse tipo aqui, se você pegar essa função aqui, f de x mais uma constante, por exemplo, mais 2, o que você vai fazer é pegar aquele gráfico que você tem ali e subir ele em 2 unidades. Né? Porque você vai acrescentar a toda a ordenada, você vai acrescentar 2 unidades. Então ele vai subir 2 unidades. Se você pegar aquele gráfico, se você estiver diante de uma função desse tipo, f de x menos 2, vamos começar com menos 2. Isso aqui provoca uma translação horizontal de 2 unidades. Agora, resta você saber 2 unidades para qual lado? Para a direita ou para a esquerda? Nesse caso aqui, a translação é para a direita. Um jeito fácil de você gravar aqui, ó, vamos imaginar que esse é o gráfico da função f. É você olhar aqui, se aqui está subtraindo, embora esteja subtraindo, ele vai andar para o lado do sinal positivo. Ele vai andar 2 unidades para lá. Você vai ter um gráfico mais ou menos assim. Se fosse assim, y igual, vamos colocar aqui em cima. Se fosse assim, y igual a f de x mais 2, o gráfico vai ser deslocado para... Está vendo que aqui o sinal é de mais? Mas você vai andar para o lado esquerdo. Então, em relação ao gráfico original, você tinha o gráfico original aqui, né? Esse aqui é o gráfico da f. Então, f de x mais 2 é uma translação horizontal para a esquerda. Então, ele seria 2 unidades para o lado de cá. Mais ou menos assim, 2 unidades para o lado de cá. Quando você multiplica aqui a sua variável aqui por um número negativo, você tem uma reflexão em torno do eixo y. Então, vamos para o lado de cá. Se você olha para cá, para y igual a f de menos x, se isso aqui era o gráfico da função f, então f de menos x, isso aqui é refletido para o lado de cá. Então f de menos x vai ficar assim, assim, ó. Ele rebate para o lado de cá, ele reflete para o lado de cá. Isso é o f de menos x. E se você tiver assim, por exemplo, y... Espera aí. E se você estiver assim, com y igual a f de menos x mais 2, então você tem uma reflexão em torno do eixo y, e depois tem uma translação horizontal. Só que essa translação horizontal, ela vai no sentido desse sinal aqui. Então seria mais ou menos assim. Eu teria aqui o gráfico da minha função original, que seria a função f. Aí ele reflete em torno do eixo y, ele vem para cá. Esse aqui seria o f de menos x. E depois ele anda 2 unidades para lá. Então ele anda 2 unidades para lá. Então, reflete em torno do eixo y e anda 2 unidades para a direita. Quando tem um sinal de menos aqui, a translação é na direção, né, no sentido positivo. De 2 unidades no sentido positivo aqui do eixo. Se for menos 2, por exemplo, ele anda 2 unidades, depois de refletir, anda 2 unidades no sentido negativo.
Então isso aqui serve para você fazer esboço de gráfico de qualquer função, desde que você consiga, desde que você tenha, você saiba qual é o gráfico da função primária, vamos assim chamar, né? Eu posso ter, por exemplo, assim, y igual a ln de x, eu tenho que saber como é que é o gráfico disso aqui. Então, se y igual a ln de x, aí eu venho cá e falo assim, olha, ln de x ele vem para cá e passa aqui pelo 1, desse jeito. Se eu quero fazer, por exemplo, o gráfico de y igual a ln de menos x mais 2, então eu tenho que saber que y igual a ln de x é essa, a reflexão dele em torno do eixo y vai ser essa aqui, ó. Isso aqui seria o ln de menos x. E ln de menos x mais 2, eu vou trasladar esse gráfico em duas unidades para a direita. Aqui, no caso, é o menos 1, né? Então, uma unidade vai para o 0, outra unidade vai para o 1. Então, ele vai cruzar aqui, ó. Esse ponto aqui é o equivalente ao outro gráfico, que é aqui. Então, ele terá esse gráfico aqui. Então, você precisa, para fazer esses exercícios aí da seção 11, precisa ter isso claro. Mas isso é um negócio que você não vai utilizar só aqui para logaritmo. Para exponencial, para raiz, para seno, para cosseno, para qualquer função. A ideia é essa que está colocada aqui. Então, os exercícios que tem aí, todos vão nessa linha, né? Você fazer o esboço do gráfico da função dada a partir do gráfico de uma função primária, que no caso aí será principalmente o ln de x. Mas nós podemos fazer isso aqui com exponencial, com seja lá o que for. Eu posso pegar aqui exponencial de menos x menos 1, por exemplo. Como é que é o gráfico disso aqui? Então, eu começo com o gráfico de e elevado a x. Vamos escrever aqui no cantinho, ó. Eu começo com o gráfico de e elevado a x é assim. Isso aqui é o e elevado a x. Mas aqui eu quero o e elevado a menos x. Então, o e elevado a menos x é o reflexo disso aqui em torno do eixo y. Então, quando você refletir assim, ó, esse vai ficar assim. Esse aqui é o e elevado a menos x. Aí é e elevado a x menos 1. Então, esse e elevado a menos x, você vai andar uma unidade para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda. Então, esse pontinho aqui, ele vem parar bem aqui, ó. Você tem agora sim. Esse aqui seria o e elevado a menos x menos 1. Vamos ver isso aqui. Olha só. A orientação sua é o gráfico do y igual a ln de x. A partir dele é que você vai tentar saber como é que são os gráficos das outras funções. Então, aqui, ó, mas aí você tem que ter em mente isso que nós acabamos de discutir aqui há poucos instantes. Então, o ln de x, ele passa aqui pelo 1 e ele tem essa cara aqui. Isso aqui é o ln de x. Isso aqui é y igual a ln de x. ln de menos x é a reflexão desse gráfico em torno do eixo y. Desse jeito. Isso aqui é y igual a ln de menos x. Pronto, né? Essa aqui, por exemplo, ó, mais uma vez, você vai olhar, o seu ponto de partida aqui é o gráfico do logaritmo natural, que é assim. Esse aqui é y igual a ln de x. Aqui é ln de x menos 1. Então ele vai deslocar uma unidade para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Então, ao invés de passar aqui pelo 1, ele vai passar aqui pelo 2. E aqui é como o eixo y, é como se o eixo y viesse para cá, ó. É como se o eixo y viesse para cá. E você então tem um ln passando aqui, sim. Então isso aqui seria y igual a ln de x menos 1. Desloca duas unidades, uma unidade para a direita. Essa aqui, vamos para cá. Do mesmo jeito que as anteriores, sua orientação é o gráfico do ln. O gráfico do ln é esse aqui. Esse aqui é y igual a ln de x. E aqui você está dizendo que haverá um deslocamento de uma unidade, para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda. Então,
ele viria para cá. Então, o eixo Y também, ele se deslocaria uma unidade para a esquerda. É como se o eixo Y ficasse aqui. E aí o seu gráfico passa a ser esse aqui. Então, esse aqui é Y igual a Ln de x mais 1. Então, é o gráfico do Ln transladado de uma unidade para a esquerda. Esse aqui o coeficiente x já está negativo. Então, esse aqui você tem assim que o y igual a Ln de menos x mais 1. Você pode olhar assim, né? Então, veja, aqui tem uma reflexão em torno do eixo y e uma translação de uma unidade. Então, vamos ver como é que fica isso aqui. Você vai construindo o seu gráfico aos poucos, e não é difícil não. Ó. O seu gráfico de orientação, o seu primário, o seu primeiro gráfico é esse aqui, o gráfico da Ln. Então, esse aqui é y igual a Ln de x. Aí, reflete em torno do eixo y, vem para cá. Então, aqui ficaria o gráfico do Ln de menos x. Agora, Ln de menos x mais 1. Você vai transladar o Ln de menos x uma unidade para a direita. Né? Então, esse eixo y também vai ser transladado. É como se ele fosse, né, transladado de uma unidade para a direita. E o seu gráfico, então, fica sendo esse aqui. Ó. Esse aqui, no caso, seria o Ln de menos x mais 1. Tá? Esse aqui, Ln de x menos 2. E Ln de x menos 2, nós já temos uma situação assim. Ó. O Ln de x passa pelo 1. Então, está aqui, passa pelo 1. Aqui está o y igual a Ln de x. Ln de x menos 2 é uma translação horizontal. São duas unidades para qual lado? Direito ou esquerdo? Direito. Então, ao invés de passar pelo 1, ele vai passar pelo 3. O eixo y também, deslocando duas unidades para a direita, ele ficaria aqui. Então, é você construir olhando para esse novo sistema aqui. Ele ficaria assim, ó, aqui. Esse aqui seria o y igual a Ln de x menos 2. E Ln de x mais 2, exemplo do que nós fizemos anteriormente, né? É o gráfico da função Ln transladada em duas unidades para a esquerda. Então, vamos lá, você tem que saber alguma coisa. Você constrói o conhecimento a partir de outro conhecimento. Se você não sabe como é o gráfico de Ln, não tem como você saber como é que é o gráfico de Ln de x mais 2. Mas suponha que você saiba que Ln é assim. E você sabe que Ln de x mais 2 é uma translação de duas unidades para a esquerda. Então, ele vem para cá e vem para cá. Menos 1 aqui, né? Pensa no eixo y também transladando duas unidades. É como se o eixo y estivesse aqui. Então, o seu gráfico vai passar aqui agora. Ó. Por aqui. Esse aqui seria o y igual a Ln de x mais 2. Viu como é que é simples? Isso é muito tranquilo, gente. E é um conhecimento que, se você leva para a sua vida acadêmica, onde aparece o gráfico para você fazer, desde que você saiba o gráfico da primária, da funçãozinha menorzinha, né? Você vai embora. Vamos supor que você se depara com isso aqui, y igual a menos raiz de, sei lá, x menos 3 mais 2. Meu amigo, o que você tem que saber para fazer esse gráfico aqui? Tem que saber o gráfico da raiz. É a partir desse que você vai construir o outro. Então, você tem gráfico da raiz. Aqui, x menos 3, por exemplo. Então é a raiz transladada em 3 unidades para a direita ou para a esquerda? Direita. Aí tem um menos aqui. O que significa isso? Reflete em torno do eixo x. Ele vem para baixo. E depois, mais 2. Sobe 2 unidades. Enfim, você pode usar isso que nós discutimos aqui com qualquer função, não é só com logaritmo natural, não. O princípio vale do mesmo jeito. Veja bem, vamos ver isso aqui. Olha o que vai acontecer, hein? Você vai fazer primeiro o gráfico de orientação aqui, o gráfico do Ln,
ele vai fazer isso aqui. Agora, o que está dizendo aqui? Está dizendo que eu quero 2ln. Então veja que para cada x que você tiver aqui, você vai pegar a ordenada dobrada, né? Então se o ln de x está aqui, 2ln de x é 2 vezes esse tamanho, ele vai para cá. Né? Se você vem para cá, coloca uma linha vertical aqui. Se esse aqui é seu x, o ln de x está bem aqui. Então é 2 vezes esse tamanho, ele vai lá para cima. E assim por diante, você dobra a ordenada. A ordenada vai ficar dobrada. Aqui se você tem, por exemplo, menos 1, dobra, vai ficar menos 2. Vai ficar para baixo aqui assim, né? E assim por diante. Então, o gráfico aqui de 2 vezes ln de x vai ficar assim. Ele é um pouco maior do que o gráfico da outra. É lógico que se você colocar isso no computador, talvez não dê isso aqui tudo, porque aqui na mão, né, eu não consigo ser muito fiel. Mas a ideia é que você dobre a ordenada. Mantenha a abscissa e dobre a ordenada. Então, se a ordenada deu 5, então vai para 10, vai ficar maior. E essa aqui é justamente o contrário. É para você pegar a metade da ordenada, não é? Então, você faz o gráfico do logaritmo natural primeiro. Aqui ele passa pelo 1. Aí você vai fazer, esse aqui é o gráfico do logaritmo natural. Aí você tem aqui y igual a ln de x. Dividir por 2 é você pegar a metade. Então pensa, você aqui está o ln do x, mas é para você pegar só a metade dele. Aí você traça uma outra linha vertical aqui, é para você pegar a metade. Outra linha vertical aqui, pega a metade, e assim por diante. Aqui também você vai pegar a metade, ó. Menos 1, menos meio, vai ser assim. Então, esse gráfico aí, ele já vai ficar assim agora, ó. Vê se você tem que olhar para a ordenada, para o y. O y vai ser dividido por 2. Então, você vai pegar a metade da ordenada. Passe algumas linhas verticais só para questão de orientação e vai pegando a metade dos tamanhos. Essa aqui, por exemplo, já é um pouquinho diferente, porque você pode ver isso aqui desse modo, né? Isso aqui é a mesma coisa que ln de x menos ln de 2. Aí quando você subtrai uma constante, ln de 2 é um número. É só ir na calculadora aí e ver que número que dá isso. Então você vai transladar verticalmente o gráfico do ln de x, ln de 2 unidades para baixo. Unidade, né? Para baixo. Então você faz o gráfico do ln. Aqui o ln aqui passa pelo 1. Isso. Não, isso aí vocês têm a calculadora científica. Aí vocês podem usar ela. Lá no ensino médio, como os alunos não têm calculadora, é muito comum assim vir ao final, dado, ln de 2 é tanto, ln de 3 é tanto. Agora aqui não, vocês têm. Então, pessoal, você vai descer isso aqui, ln de 2 unidades. Aí uma pergunta comum seria assim, vem cá, mas se eu fizer isso, onde é que esse gráfico vai cruzar com o eixo x? Quando é que ele cruza com o eixo x? Não é quando isso que está aqui dentro dá 1? É só você tentar descobrir, cara, quando é que x dividido por 2 vai dar 1? Ah, dá 1 se o x for 2. Então o gráfico seu vai passar aqui pelo 2. Então é esse gráfico aqui descendo ele, ln de 2 unidades, e ele vai passar aqui pelo 2. Uma coisa mais ou menos assim, o gráfico está muito rústico aqui, mas a ideia é mais ou menos essa. Você pega o gráfico e desce ele ln de 2 unidades. E ele vai passar pelo 2, porque o 2 é quem vai fazer com que isso aqui dê 0. Né? O ln dê 0. Você tem que ter alguém que x divide por 2 dá 1, é o x igual a 2. E esse x igual a 2 vai ter ln 0. Aí o ponto fica em cima do eixo x. E todos os outros você faz do mesmo jeito, gente. Então, para você conseguir desenhar
fazer o esboço, o rascunho desses gráficos, você tem que se orientar por isso, né? Se é translação vertical, translação horizontal, se a horizontal é para qual lado, se é vertical, se é para cima, se é para baixo. A vertical é fácil, né? Porque é só você ver se estiver adicionando, você vai subir, vai transladar para cima. Se estiver subtraindo, você vai descer, vai transladar para baixo.